Todo mundo já viu aquela imagem da loba amamentando dois meninos, que é um símbolo muito importante de Roma, né? E do Roma, diga-se de passagem, do time de futebol. Mas eu acho que pouca gente conhece de fato a história por trás dessa imagem. Tá, os meninos são Rômulo e Remo, né? Esses nomes também todo mundo conhece. Mas de onde que eles vêm? Como que eles fundam Roma? Como é que eles saem dessa condição de amamentado por lobas e fundam uma cidade? Ou pelo menos um deles, né? E por que que os romanos contavam essa história, que é bem suja e complexa, como vocês vão ver, para falar sobre a origem da própria cidade, para falar da origem da república e depois para falar até da origem do império. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um resumo dessa história e depois uma análise sobre o que ela significava de fato nos tempos em que ela foi contada como mito fundacional. E aí, a primeira coisa que eu preciso falar é que existem várias versões dessa história, né? Tem uma infinidade de autores que falam sobre isso. O primeiro deles é o Fábio Pictor, que é um historiador romano, que é o historiador mais antigo romano que a gente conhece, mas o próprio Fábio Pictor, os textos dele estão dispersos como citações em outros textos, a obra dele não sobreviveu em si, né? Nenhum volume completo de textos do Fábio Pictor sobreviveu, e a gente tem outros autores que deixaram uma documentação mais confiável, assim, mais integral, Cícero, Tito Livio, Plutarco, que tem versões também da história de Rômulo e Remo. Mas beleza, então tem muitas versões dessa história e o que eu vou fazer aqui é produzir uma síntese mais ou menos harmonizada dessas versões e a gente poderia começar essa história da seguinte forma. A gente não começa a história de Rômulo e Remo em Roma, porque Roma não existe ainda, então a gente começa numa cidade chamada Alba Longa. E nessa cidade de Alba Longa, supostamente fundada por Ascânio, filho de Enéas, o herói troiano da Guerra de Troia, né, teria ido à região mais ou menos onde seria Roma no futuro, o filho dele teria fundado a cidade de Alba Longa, e nessa cidade de Alba Longa, o rei morreu e os seus dois filhos vão dividir a herança. Só que essa herança é dividida entre o tesouro e o poder. Quem vai ficar com as riquezas e quem vai ficar com o trono da cidade. Esses filhos são o Amúlio, que é quem fica com o tesouro, e Numitor, que fica com o trono. O problema é que o Amúlio, tendo o tesouro, ele consegue poder, usando as riquezas, e dá um golpe no seu irmão. Destrona o seu irmão e assume o poder. Ele não expulsa o irmão da cidade, o irmão continua lá meio que como cativo. Ele mata os descendentes masculinos, né, os filhos de Numitor, para que não haja nenhum tipo de vingança ou coisa parecida, e força as filhas do Numitor a se tornar uma Vestal, que é uma sacerdotisa virgem, né, que tem um voto de castidade perpétuo. Então, dessa forma, ele garante que ela não vá ter um filho que possa também aparecer como candidato ao trono. E aí, o que acontece é que essa Vestal, a Reia Sílvia, ela aparece grávida. E ela diz que o pai dos filhos, são gêmeos que ela tem na barriga, é Marte, o deus da guerra. As fontes variam se é de fato o deus Marte que engravidou Reia Sílvia, se é o Amúlio, o tio dela, disfarçado de deus Marte, que engravidou a sobrinha, mas o fato é que ela tem então esses filhos gêmeos. O Amúlio, que é o usurpador, ele não quer que esses meninos sobrevivam, então ele manda um servo jogar esses meninos no rio. O servo, talvez por compaixão, talvez por medo da correnteza do rio Tibre, que estava muito forte, ele coloca os gêmeos ali na bordinha, na margem do rio, e os meninos acabam sobrevivendo. O rio não leva o cesto onde estão esses meninos, e uma loba aparece para amamentar essas crianças, e um pica-pau também, que é o animal sagrado de Marte, um dos animais sagrados de Marte, não um animal sagrado alienígena, né, mas um animal do deus Marte, aparece para alimentar essas crianças. E aí elas crescem. Na verdade, antes delas crescerem, de fato, um pastor local encontra essas crianças cuidadas pela loba e acolhe as crianças e passa a cuidar delas, e cria as crianças junto com a esposa dele, que é Acalarência, que é uma mulher que, segundo algumas versões, tinha uma reputação de estar demais com outros homens pastores ali, além do seu marido. E essa reputação poderia ter conferido a ela a designação de lupa. Lupa é loba em latim, mas também é uma forma de se referir à prostituta, tanto a pessoa que tem de fato esse ofício, quanto como uma ofensa ou uma acusação, assim, para questionar a honra, o comportamento esperado da mulher naquele contexto. Então, existe essa tentativa de tornar a história um pouco mais plausível, né? Parece muito fantástico esse elemento da loba, mas a gente poderia tornar isso um pouco mais crível se essa loba, na verdade, fosse uma pessoa chamada de Lupa, né?
de prostituta. Seja como for, os gêmeos crescem, começam a atuar também como pastores, como líderes de bando ali em algumas disputas locais também. Nesse contexto, eles se envolvem num conflito com os pastores do Numitor, que é o avô deles, mas que eles não sabem, e o Remo, nessas disputas de pastores, é capturado e levado para Alba Longa, a cidade do Numitor, levado para a casa do Numitor para ser punido, porque era uma pessoa que estava atacando os pastores dele. E aí, quando ele chega lá, o Numitor olha para esse menino e, pelo porte dele, ele é alto, forte, ele tem uma aparência de nobreza e ele tem a idade certa também para ser o seu neto. Então ele desconfia, a identidade do Remo de fato é revelada, o Rômulo também aparece e eles têm essa identidade revelada. Eles passam a saber qual que é o seu passado, essa linhagem nobre a qual eles pertencem, só que isso não resolve todos os problemas, né? Se fosse hoje eles descobrissem que eram descendentes de português, espanhol ou italiano, eles poderiam procurar você, europeu, né, e buscar suporte jurídico, transformar essa história toda em cidadania, em direito concreto e benefício real, teriam saúde, educação, livre circulação, trabalho, aposentadoria na Europa. Se você, não o Rômulo e Remo, mas se você já sabe que é filho ou neto de português, por exemplo, você pode clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e usar o cupom ESTRANHA para ter condições exclusivas no pacote de assessoria para você e para sua família. Mas no caso de Rômulo e Remo, claro que não existia nada disso, e o rei de Alba Longa ainda era o Amúlio, né, o rival do avô deles, e é essa história que eles descobrem quando chegam lá e decidem agir contra o rei usurpador. Então eles já estão em Alba Longa, eles aproveitam que já estão dentro da cidade e conseguem alguns homens e matam o Amúlio e reestabelecem o Numitor como rei lá na cidade de Alba Longa. E aí eles poderiam ficar nessa cidade como príncipes, né, como pessoas na corte, mas eles decidem, eles têm planos maiores, eles decidem ser reis eles mesmos e vão para o local onde eles tinham sido encontrados, no cesto, né, para fundar lá uma cidade para eles mesmos. E aí, chegando lá, eles têm uma discordância sobre qual que era o ponto exato onde a cidade deveria ser fundada. Se o Palatino, o Monte Palatino, que é a opção de Rômulo, ou se o Monte Aventino, que era a opção do Remo. E aí, como eles não têm um que é mais velho do que o outro, então a idade não pode servir como critério, eles decidem recorrer aos augúrios, que é a interpretação da vontade divina por meio do voo das aves, né? Então você observa o voo das aves, você marca um quadrante no céu, geralmente, e se uma ave voar para a direita naquele quadrante ou para a esquerda, aquilo significa X ou Y. Então tem esses augúrios, que era uma prática de fato que acontecia na Roma Antiga. A águia de Zeus ou de Júpiter, no caso de Roma, não é um animal sagrado à toa, né? Ela está relacionada a esses augúrios. Os gregos praticavam isso também. Na Ilíada e na Odisseia aparecem eventos desse tipo. Mas então tem essa forma de divinação, né? De leitura oracular da vontade divina. E aí eles fazem vão tirar essa prova. O Rômulo, no Palatino, marca um quadrante no céu. O Remo, no Aventino, marca o seu quadrante. E o Remo vê primeiro 6 aves voando. E depois o Rômulo vê 12. E aí tem uma discussão sobre como interpretar isso. O que vale? É quem viu primeiro ou quem viu mais? Então a disputa permanece aberta. E aí, nesse clima de conflito e de disputa, segundo algumas fontes, Remo já morre aí, no que é um episódio chamado de Conflito de Iras, em que ele simplesmente morre numa espécie de escaramuça, de guerra. E outras versões dizem que, depois disso, Rômulo começa a fundar a sua cidade, marca os limites, que é uma coisa assim de delimitação geográfica, mas também é algo sagrado, marca um espaço sagrado, ele faz sulcos ali a partir de onde ele vai erguer as muralhas, né? E o Remo salta esses marcos de uma forma zombeteira, né? Ele profana esse espaço sagrado, e aí o Rômulo, muito irado, ou então um companheiro de Rômulo chamado Célere, dependendo de qual fonte você segue, mata o Remo por causa desse ato de profanação, né? E diz que o mesmo aconteça com qualquer um que pular as nossas muralhas, né? Então já marca também esse espírito de inviolabilidade de Roma. Beleza, então Remo morto, sobrou Rômulo. Só que Rômulo agora tem uma cidade para ele construir, para ele fazer desenvolver e ter um reino de fato,
Só que ele não tem população, fundamentalmente. Ele tem alguns companheiros dele que ele juntou ao longo dos tempos dele de pastor, de conflito lá em Alba Longa, mas ele não tem uma população. Então, como é que ele vai ter uma cidade? E aí ele cria um asilo para receber foragidos, fugitivos que estão ali na região, escravos fugitivos, criminosos fugitivos, e vai juntando gente ali aos poucos, passa a ter uma população masculina já satisfatória, só que ele ainda não tem uma população feminina. Então, ele vai praticar o que é um evento bastante conhecido por quem gosta de história de Roma, que é o chamado Rapto das Sabinas. Tem uns vizinhos ali dos romanos, que são os sabinos, que tinham um rei próprio deles, né? Era um outro povo, e os sabinos são convidados para participar de uma festa religiosa que o Rômulo inaugura, que é uma festa em homenagem a Netuno, né? O deus Netuno, que também é chamado de Conso, né? Então é a Consuália, é uma festa que de fato existia em Roma. Então ela tem essa fundação mística nessa história, né? E aí ele vai fazer essa festa para Netuno, essa festa vão acontecer banquetes, jogos, e aí os sabinos vão para lá e no momento que eles estão mais distraídos, os romanos atacam e capturam as mulheres, segundo algumas versões, só as solteiras, porque as casadas seria algo muito imoral, né? Já seria adultério, aí não. Mas as mulheres solteiras são capturadas ali sem qualquer objeção moral dos narradores da história. E aí, a partir desse rapto, essas mulheres raptadas, misturadas, né, casadas com esses fugitivos e a população inicial ali do proto-reino de Rômulo, vão formar então essa Roma primordial. E os sabinos, claro, eles não deixam isso barato, eles começam ali a tentar recuperar suas mulheres, começam uma série de conflitos com Roma, até que a coisa escala para um conflito generalizado, alguns anos depois, e aí, nisso, numa batalha decisiva, com morte, né, uma carnificina esperada, as mulheres de repente aparecem no campo de batalha, essas mulheres capturadas, raptadas, as sabinas aparecem no campo de batalha, clamando ali por uma trégua, um cessar-fogo, por assim dizer, para que as tropas parassem de se enfrentar, porque elas não queriam perder os seus pais, os sabinos, e não queriam perder os seus maridos. E os pais dos seus filhos, inclusive algumas já tinham filhos, que eram os romanos. Então, os romanos e sabinos entram de fato num acordo e passam a reinar Rômulo e Tito Tácio, que é o rei sabino, juntos sobre as duas populações. Então eles misturam as cidades, né? E as cidades então misturadas começam a crescer ainda mais em população. O Rômulo e o Tito Tácio governam juntos até que o Tito Tácio morre em um evento suspeito que alguns autores colocam assim que Rômulo não chorou muito, o tanto quanto deveria pela morte de Tito Tácio, parece implicar talvez algum tipo de conspiração na morte do Tito Tácio, e o Rômulo começa a reinar sozinho sobre toda a população e, segundo algumas versões, também começa a se tornar cada vez mais tirânico, a acumular cada vez mais poder, a andar sempre em tempos de guerra e em tempos de paz com uma guarda pessoal em volta dele, uma espécie de proto-guarda pretoriana que a gente vai ter na história de Roma. O Senado, que Rômulo teria fundado, já um Senado nessa época, é cada vez mais silenciado, né, desconsiderado na política. E aí, finalmente, segundo algumas versões, o Senado conspira e mata esse tirano, Rômulo, ou em outras versões, uma tempestade acontece e Rômulo some. E aí, dentro dessa versão, duas interpretações. Rômulo morreu na tempestade, outra interpretação, a tempestade era uma manifestação divina pegando Rômulo, né, arrebatando Rômulo e levando-o para o céu junto dos deuses, para que ele fosse cultuado efetivamente como divino, e na forma do deus Quirino, que é uma espécie de personificação assim do próprio Estado romano, do poder romano. Então você tem esse final, talvez trágico, talvez apoteótico, né, da transformação desse rei em Deus para a história de Rômulo. E aí a questão é o seguinte, né, tá, então esse é mais ou menos o resumo da história de Rômulo e Remo. E aí você poderia perguntar, pô, essa história ela é muito esquisita, não só porque tem uma loba e um pica-pau nutrindo gêmeos, mas se essa história é fundacional de Roma e são os próprios autores romanos que contam essa história, como é que um povo inventaria para si mesmo uma história tão aparentemente suja, imoral, em que os seus heróis são foragidos, mulheres raptadas, em que o fundador da cidade é um fratricida, né?
matou o próprio irmão, o primeiro tirano, enfim, por que alguém inventaria um mito fundacional tão cheio de falhas, né? E essa pergunta, ela pressupõe duas coisas que são falsas. A primeira coisa é que essa história foi inventada por alguém. Como assim? Eu não estou querendo dizer que ela é real, mas é que em nenhum momento uma pessoa, um comitê, se sentou numa mesa, né? Pôs a sua pantufa de escritor e sentou de frente a um documento em branco do Word e decidiu escrever o que quisesse sobre o passado de Roma. Não é assim que essas histórias surgem, né? Elas surgem parte a parte, essas partes se reconfiguram, são remontadas, são chamados mitemas, são montados e desmontados, ressignificados. Cada local conta a história mais ou menos de um jeito, cada autor depois, conhecendo diferentes versões, monta mais ou menos a história, como eu fiz agora. Eu contei uma história de Rômulo e Remo a partir de diversas fontes, então eu fiz escolhas, né? Então as pessoas ao longo da história também faziam essas escolhas e isso gera diferentes histórias adaptadas a diferentes contextos. Então, em nenhum momento ninguém inventou essa história e quando as partes da história começaram a surgir, não necessariamente elas eram vistas como imorais. E esse que é o segundo ponto, o segundo pressuposto que é falso, né? Quando a gente fala que essa história é muito suja, assim, imoral, a gente está pressupondo uma estabilidade dos valores, como se o que hoje a gente considera imoral ou o que romanos no período republicano consideravam imoral, os romanos no período arcaico consideravam imoral. Não necessariamente. Uma história, por exemplo, de um bando que consegue prevalecer à força contra vizinhos e levar as suas mulheres, para uma cultura romana arcaica, poderia não ser uma marca de imoralidade, poderia ser uma marca de virtude, de valor, de força. Então, quando cada parte dessa história começa a circular, cada versão antiga da história começa a circular, outros eram os valores associados a elas, né? E depois, em contextos futuros, isso fica estranho e mal visto e força os autores a salvarem uma coisa ou outra, por exemplo, falando que as Sabinas raptadas foram só as solteiras, mas não as casadas, que Rômulo se sentiu forçado a matar o irmão para proteger a cidade que era maior do que ele mesmo, então de que esses laços com o Estado são mais fortes do que os laços familiares. Então essas interpretações começam a ser aplicadas para dar novos sentidos a essas histórias que talvez pudessem perder a relevância caso não fossem reinterpretadas num momento posterior. Beleza. E aí, ao falar isso, a gente vai para uma reflexão que eu acho que é fundamental a partir dessa história, né, histórias semelhantes de mito de fundação, que é que esse tipo de história, ele não é histórico num sentido moderno. Quando Tito Livio escreve, que é uma figura do último século da República Romana, né, primeiro século antes de Cristo, quando ele escreve essa história, ele não está acreditando que ele está registrando a história tal como de fato foi. Ele está, e diz isso explicitamente, apresentando um monumento ilustre, algo visualmente, né, visualmente uma visão mental, imagens mentais fortes o suficiente para estimular a imitação, para que as pessoas imitem aquelas histórias e para que as pessoas evitem parte daquelas histórias. É um monumento que serve de exemplo e contra-exemplo. De qualquer forma, o passado, quando Tito Livio recupera ou monta, até recria esse passado, ele não precisa ser limpo, ele precisa ser instrutivo. Esse é o principal ponto, né? Como Cícero, né, outro autor contemporâneo a ele, dizia, a história é magistra vitae, né? Mestra da vida. É uma senhora que instrui as pessoas do presente a interpretarem o presente e projetarem um futuro, planejarem um futuro, produzirem as condições que querem politicamente. Então, esse é o principal ponto de um mito de fundação. Quando você olha para essa história e pensa, isso é ridículo, isso com certeza não aconteceu, você está julgando algo dela, que é a historicidade, né, a factualidade dela, que não é o seu elemento principal. E a gente tem muito essa tendência, né, e é razoável que a gente faça isso, mas isso aconteceu ou não? Beleza, é uma pergunta válida. Mas o principal ponto e o principal valor dessa história na antiguidade não é se aconteceu ou não aconteceu, é se ela explica bem ou dá sentidos que ressoam com aquela sociedade que conta essa história, de forma a sobreviver.
naquela sociedade, e a estimular aquela sociedade, a vitalizar aquela sociedade. E aí, quando a gente pega elementos pontuais dessa história de Rômulo e Remo para analisar, e o que isso tem a ver, o que essa história supostamente de 700 a.C., mais ou menos, que seria a fundação de Roma por Rômulo e Remo, ou por Rômulo só, né? Até o ano 200, quando Fábio Pictor escreve isso, 100 mais ou menos, um pouco depois 50, quando o Tito Livio e Cícero escrevem isso, depois ainda Plutarco, né? Quando esses caras estão escrevendo sobre Rômulo e Remo, eles estão falando muito mais sobre o próprio tempo deles do que sobre esses supostos 700 a.C. Então, Rômulo ser filho do deus Marte, isso não é por acaso. Marte é o deus da guerra. O fundador de Roma ser filho do deus da guerra é algo que fala dessa capacidade militar romana, desse sucesso militar romano, dessa forma de impor o poder de forma militar romana muito bem sucedida, que é algo do período republicano. Não é algo do período arcaico de Roma. A Roma arcaica, você pega as histórias, mesmo as lendas, né, sobre o que teria acontecido na Roma arcaica, na Roma monárquica, nos tempos dos reis de Roma e dos ratos dos reis que roiam as roupas dos reis de Roma. Nesses tempos, você pega os conflitos que as lendas colocam e põe num mapa, isso dá um raio de 10 quilômetros. Não há uma grande expansão de Roma nesse período. É no período republicano, na fase final da República, que Roma de fato expande seu território de uma forma muito impressionante e na base de um sucesso militar também impressionante. Então, Roma ser filha da guerra é uma coisa republicana, não é uma coisa monárquica. Outra coisa, Rômulo matar Remo, o fundador de Roma ser um fratricida, romano versus romano. Isso diz muito também sobre o período republicano, sobretudo a transição do período republicano para o período imperial, sobre, por exemplo, o Senado matar Júlio César, né? Sobre, por exemplo, Júlio César enfrentar e matar Pompeu, romano contra romano, guerra civil. Então, essa questão de fratricídio, de crises internas e guerra civil, é algo que o presente da República Romana projeta na sua fundação. Porque essas histórias todas, esses mitos fundacionais, é importante, eles se apresentam como se eles fossem definidores de tudo o que vem a seguir. Como se toda a história daquela sociedade já estivesse dada em miniatura no momento da sua fundação, para o bem e para o mal. É assim que os mitos fundacionais se apresentam, mas muitas vezes, historicamente, o que acontece é o contrário. É a sociedade que fala sobre o mito fundacional, que projeta nesse mito as suas características para explicar a si mesma. Então, não é o mito fundacional que define a história posterior. É a história posterior que define o mito fundacional. E a gente poderia pegar outros exemplos, né? Essa questão de Roma ser formada por foragidos e raptadas, estrangeiros, um asilo, né, para várias categorias diferentes de pessoa, isso tem muito a ver também com essa Roma republicana muito grande, que tem territórios provinciais distantes e que de repente você tem até inclusive gauleses no Senado de Roma. Mais para frente você vai ter imperadores provinciais, imperadores da Síria, Heliogábalo, por exemplo, trazendo deuses da Síria. Então, Roma era, efetivamente no período republicano e no período imperial, muito diversa. Diversa na origem dos seus líderes, que poderiam ser escravos, poderiam ser de linhagens antigas locais, poderiam ser estrangeiros. Essa diversidade ela é projetada nesses primórdios de Roma. E um último exemplo dessa projeção, a história da morte de Rômulo. Em uma das versões, como eu disse, Rômulo se torna cada vez mais tirano, acumula cada vez mais poder, concentra cada vez mais poder, suprime cada vez mais o Senado e sofre um revés, uma conspiração do Senado decide matá-lo, né? Isso é exatamente o que acontece com César, com Júlio César, né? Que isso aconteceu pouco tempo antes de Lívio escrever a sua versão. É muito difícil imaginar que Lívio não tenha lido a história de Rômulo e remontado a história de Rômulo pensando nas lições a partir da morte de César e não na morte de Rômulo. A própria apoteose de Rômulo é algo que acontece com César também. Júlio César, pouco tempo depois que ele morre, o Senado aprova oficialmente, um processo realmente oficial, burocrático, aprova a apoteose de Júlio César. Júlio César passa a ser Divus Iulius, né? O divino Júlio. E o César Augusto, que é o seu sucessor, que era filho adotivo do Júlio César, ele é Divi Filius, filho do divino. Então, da mesma forma que César passa por essa apoteose, Rômulo passa por essa apoteose. Então, assim, seria muita coincidência, né? Quando a Roma republicana fala da Roma arcaica, a gente ouve muito mais o que é a Roma republicana do que a Roma arcaica. E isso vale para histórias e mitos fundacionais de praticamente qualquer povo, em qualquer lugar do mundo.
né, essa dimensão dessas histórias como memória coletiva constantemente reprocessada, é algo muito diferente do que a gente entende hoje por história num sentido acadêmico, né? Então, eu acho que é uma reflexão que vai além da história em si, de Rômulo e Remo, mas que é representada, exemplificada muito bem por ela. E eu citei de passagem o Enéas no início desse vídeo, né, que é uma figura fundacional para Roma também, mas ele é um guerreiro dos tempos da Guerra de Troia, então fica a recomendação para ver na sequência desse vídeo o vídeo sobre a Guerra de Troia, que já tem aqui no canal, e o vídeo específico também sobre a história do cavalo de madeira, né, o cavalo de Troia, a partir da Eneida, que é o poema épico protagonizado pelo Enéas. As referências consultadas para esse vídeo, como sempre, estarão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!